Olá, o Primavera Saúde já está no ar e o nosso tema de hoje é endometriose, uma doença que às vezes pode passar despercebida e atinge uma porcentagem significativa da população. Quem vai nos esclarecer todos os detalhes sobre essa doença é a doutora Beatriz Cristina Milanese, ginecologista e especialista em endometriose. Doutora, seja muito bem-vinda ao Primavera Saúde. Muito obrigada pelo convite. Bom, queria que primeiro, para a gente começar esse bate-papo, a senhora definisse exatamente o que é endometriose, né? Então, a endometriose é uma doença que acomete principalmente mulheres jovens, né? Desde a adolescência até a entrada da menopausa. Ela, na verdade, para traduzir o que ela seria como que menstruar para dentro do abdômen. Seria tecido endometrial, endométrio a gente só tem dentro do útero. Mas a endometriose é quando esse tecido endometrial se implanta fora do útero, em alças intestinais, bexiga, trompa, ovário. E aí, por causa disso, acaba causando as dores. Então, é como se fosse menstruar para fora do útero e não sair pela vagina. Meu Deus. E como é que ele acaba se desenvolvendo, né, doutora? Então, não se sabe exatamente, porque todas nós menstruamos uma parte da menstruação para dentro do abdômen. Só que só algumas mulheres desenvolvem endometriose. Então, se acha que tem alguma coisa genética envolvida e imunológica envolvida, né? Pessoas que de repente têm deficiência, o organismo dela tem deficiência de interpretar que isso não é normal e não reabsorve esse sangue que entrou pelo lugar errado, na verdade. Então, acaba que esses implantes de endométrio que estão fora do útero, não no lugar original dele, acabam menstruando todo mês como o endométrio original. Ele responde aos hormônios como o endométrio original. E a mulher acaba sentindo dores cíclicas, né, que no início são mais no período menstrual. A gente tem que desconfiar dessa doença naquela adolescente que passa muito mal quando menstrua, vai embora do colégio, precisa ser levada ao pronto-socorro tomar remédio na veia. Esse tipo de adolescente é candidata fortíssima a ter endometriose, porque se sabe hoje que essas mulheres que sentem mais dor no período menstrual são as que vão ter mais propensão a esses implantes fora do útero se desenvolverem. Outra questão importante é a mulher que, fora essa dor tipo cólica, começa a ter dor na relação, né? Aquela dor profunda, não a da entrada, mas a profunda, e quando ela começa a ter dor fora do período menstrual. E essas dores são progressivas. Ela inicia com dores só no período menstrual, ali na adolescência, e com o tempo acaba tendo dor fora do período menstrual também. E esses são os principais sintomas, então, da doença? Os principais são dor, esses 3 tipos de dor, a dor tipo cólica, só menstruando, a dor fora do período menstrual e a dor na relação. E o quarto sintoma importante, que a maioria só vai perceber quando tenta, é infertilidade, é não conseguir engravidar quando consegue. Não são todas as pacientes que têm endometriose que vão ter dificuldade para engravidar, mas uma percentagem grande, se acha que mais de 50% até, tenha problema com infertilidade no futuro. Então, quanto mais cedo se faz o diagnóstico, mais rápido se faz o tratamento e melhor se preserva a fertilidade dessa mulher. Quais são as principais causas da doença? Na verdade, não se sabe exatamente uma causa definida. Basta ser mulher e menstruar. Esses 2 pré-requisitos são, digamos assim, a porta inicial para ter a doença. Por que tem mulher que menstrua e não tem a doença? Então a explicação seria essa genética e imunológica, mas algumas sim desenvolvem a doença. Não existe um fator de risco alimentar, fumante, nada disso parece que aumenta a chance. Mas sim, se tem histórico na família de mulheres que no passado sofriam com cólica, que tiveram dificuldade para engravidar e que hoje essa descendente sente cólica, essa tem que ser investigada. Essa questão da cólica pode se tornar uma preocupação, então, para a mulher em certos casos, podemos dizer assim? Sim, não é só a endometriose que dá cólica menstrual, mas, digamos, é a que dá infertilidade. Né? A endometriose é a que vai comprometer futuramente a reprodução dessa mulher. Então, é a que a gente tem que se preocupar. Mioma pode dar cólica. Tem uma outra doença que é bem parecida com a endometriose, que chama adenomiose, que também pode dar cólica. Então, assim, quando a pessoa sente, o sinal de alerta é ter cólica forte, que não alivia direito com pílula e nem com nenhum analgésico comum.
Aí ela precisa ir no médico e o médico vai fazer esse diagnóstico diferencial, se é mioma, se é adenomiose, se é endometriose. Como que é feito o diagnóstico, já que a senhora entrou nesse assunto? O diagnóstico primeiro é feito pelo exame físico, né? O principal é a história que a paciente conta. O exame físico mostra um útero diferente do habitual, ele tem uma consistência diferente, ele tem uma mobilidade diferente, então é a mão do examinador. E de exames complementares que se tem hoje, ultrassom, né? Mas tem que ser feito numa clínica de confiança, não é todo ultrassonografista que consegue ver foco de endometriose. Esse ultrassom, ele geralmente é feito com um preparo, ela toma alguns laxantes no dia anterior e depois vai fazer o ultrassom. Ressonância magnética é um outro exame que pode ser utilizado. Sim. E tem um exame de sangue que chama CA-125, que se dosa menstruada. Aí é um exame sanguíneo e que a gente faz quando a gente não quer invadir muito, mas ele não é um exame tão confiável, porque ele pode dar alto em outras doenças também. E existe paciente que tem endometriose que não eleva o CA-125. Então a gente faz, mas só confia se ele der alterado. Sim. E se a história fecha muito com o que a gente está vendo. Existem vários graus de endometriose, leve, moderada e severa, conforme o momento que tu estás atendendo a paciente. Certo. Então, quanto mais leve a endometriose, mais difícil de fazer o diagnóstico. Quanto mais severa, mais aparece no exame de imagem. Qual é o nosso desafio? É tentar descobrir essa doença quando ela é leve. Né? Porque quando ela é severa, já pode ter obstruído trompa, causado alteração ovariana, e a gente não quer pegar a paciente nesse momento, a gente quer diagnosticar cedo. Então, por isso que tem que ser com um profissional habilitado, com experiência, que tenha um suporte de um exame de imagem confiável, né? De alguém que ela sabe ver o foco de endometriose, para tentar o mais rápido possível fazer o exame definitivo, que é a videolaparoscopia. Esse exame é um exame feito em ambiente hospitalar, sedada, e são feitos 3 orifícios no abdômen da paciente de 1 centímetro cada um, ou um de 1 e 2 de meio centímetro. Através desses orifícios se entra com uma câmera de TV e se filma o abdômen por dentro. É uma endoscopia da barriga. E aí a gente observa a alça, bexiga, trompa, ovário, útero e procura os focos. Mínimos focos de 1 milímetro conseguem ser vistos nesse exame. Então o exame definitivo é a vídeo. É bem específico, na verdade. É bem específico. Queria falar um pouquinho sobre o tratamento, né? Diagnosticada, realmente tem endometriose, como é que funciona essa questão do tratamento? Então, o tratamento primeiro tem que ter o diagnóstico. Então, automaticamente tem que ter feito essa videolaparoscopia. Na vídeo, a gente já, se tem foco, já trata. O que é o tratamento? Retirar os focos. Todos que forem possíveis. Quanto mais radical for a cirurgia, quanto mais investir no retirar cada foco, melhor vai ser o resultado no tratamento depois. Se ficar foco residual, se o cirurgião não retirar todos os focos, o paciente não vai ter melhora da dor. Então, às vezes, o foco está no intestino, por exemplo. E essa equipe de quem vai operar essa paciente é montada antes. Então, é o ginecologista, é o cirurgião de intestino, é o cirurgião de rim, depende de onde o foco está. Então, é planejado quem vai participar dessa cirurgia e a paciente é preparada de como isso vai acontecer. Quanto mais leve, menos problema de pegar intestino, menos chance de acontecer tudo isso. Então, durante o diagnóstico já se retira os focos e está feito o tratamento. Depois tem uma manutenção. Essa manutenção, depois da vídeo, é feita dependendo se ela deseja ou não engravidar logo. Se ela deseja gestar logo, não se usa nada. Atualmente não se usa mais nada. Se ela deseja engravidar, mas não naquele momento, eu penso para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos, a gente mantém com o método anticoncepcional de preferência contínuo. Aí existe pílula, existe um DIU que é usado para isso, injeções. Que funciona, na verdade, como tratamento. Exatamente. O segredo é ela não menstruar mais, até que ela deseje engravidar. Quando ela desejar, vai parar o método e tentar engravidar. Aí ela volta a menstruar. Muito bem. A gente já continua falando sobre endometriose, a gente só vai para um breve intervalo e volta já já.
Estamos de volta e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda por WhatsApp através do telefone 8505-6342. Nosso tema de hoje é endometriose. Ligue e participe. Bom, doutora, a gente saiu falando sobre a questão do tratamento, né? A senhora entrou na questão da cirurgia, mas se a pessoa não quer já de cara entrar numa cirurgia, se propor a essa situação, né? Que querendo ou não, sempre é muito delicado. Existe um tratamento medicamentoso que pode ser realizado antes? Existe. Na verdade, o tratamento é direcionado para o sintoma que a paciente tem. Então, se ela sente dor, ela vai utilizar... pode ser utilizado esses métodos anticoncepcionais contínuos, sim, ou o DIU, ou a injeção, ou a pílula contínua. E se ela deseja menstruar, medicamentos que funcionam como anti-inflamatório. Os anti-inflamatórios já foi provado que funciona, utilizado só no período menstrual, para reduzir fluxo e cólica. Mas assim, sempre lembrar que essa paciente está sem o diagnóstico. Tu tocaste num ponto importante, que é a questão de saúde pública no Brasil. A videolaparoscopia é o padrão ouro, é o exame de primeira escolha. Sim. Só que o SUS só oferece esse exame, na verdade é o governo do estado que tem que oferecer, é saúde secundária, mas os aparelhos são escassos. Para ter uma ideia, em Santa Catarina tem um aparelho para fazer para Santa Catarina toda. Então é difícil que a paciente consiga logo, ela acaba entrando numa fila que dura 1 ano, 2 anos para fazer a primeira vídeo da vida dela. Isso se agrava muito. E isso pode se agravar. Então elas acabam desistindo nessa fila e pagando para fazer o procedimento. Então dá para dizer que o SUS não cobre? Se for perguntar para um político, ele diz que o SUS cobre. Claro. Né? Mas aí a fila é quilométrica, de 1 a 2 anos, geralmente em centros maiores, e Santa Catarina tem um equipamento em Florianópolis para todo o estado. Então, é difícil oferecer isso para a paciente. Sim. Porque quando tu estás atendendo, se ela tem plano de saúde, é mais fácil indicar. Né? Mas quando ela não tem plano de saúde, a gente que faz ambulatório público, você oferece para a paciente, mas ela não tem condições de fazer. É um exame que pode virar cirurgia, e que se vira cirurgia, ela gasta o que ela nunca teve. Então, é difícil trabalhar num país onde o sistema público, no papel, é lindo, né? Mas na prática a gente vê que não funciona. Então, para fazer medicina de primeiro mundo, num país onde a saúde pública não é tratada como tal, a gente tem um pouco de dificuldade. Mas, e aí a gente acaba fazendo muito esse tratamento empírico, digamos assim, sem ter ainda o diagnóstico, para segurar a dor da paciente e um dia, de repente, ela ter condições de fazer a vídeo. Isso é bem complicado, né, doutora? Bem complicado. Aliás, a maioria dos médicos no Brasil trabalha nessa situação, não é só na minha situação, não. Né? A gente estuda, a gente se especializa, a gente se aperfeiçoa, sabe o que é bom, mas não tem como aplicar, porque o paciente não tem acesso àquele procedimento. Sem essa condição de dar o tratamento para o paciente, a situação dele pode piorar bastante, Exatamente. Né? Principalmente nesse caso da endometriose. No caso da endometriose, sim. Como a endometriose não mata, né, não é câncer, não é cirurgia cardíaca, então deixam por último mesmo, é dor, deixa a mulher sentir dor e tá tudo certo. Complicado. Mas vamos falar de inovações no mercado. O que temos hoje de inovação para a questão de tratamento? Existe alguma coisa que o mercado, a gente sabe que da medicina está sempre avançando, buscando novos recursos. Temos recursos para esta área? Eu não posso falar nome comercial, mas as pílulas contínuas hoje, elas são muito eficazes. Existem pílulas que não são contínuas, feitas com hormônios que têm comprovação científica de maior eficácia. Até algumas que não são contínuas, que são muito interessantes para utilizar, principalmente em adolescente. O problema maior da pílula é a queda na libido que ela dá. Ela diminui muito a libido, a vontade de ter relação. Então, muitas delas reclamam, ai, doutora, essa pílula me deu muita queda de libido, varizes, os efeitos colaterais da própria pílula, né? Então, agora lançaram pílulas novas, com uma boa eficácia e que tem menos esse problema de queda de libido. Então, a gente tem agora esse arsenal. Como eu falei, não posso falar o nome comercial, mas existem várias, mais do que 3 ou 4 opções. Existe um DIU, que eu também não posso falar o nome comercial, mas por conflito de interesse, que eu utilizo muito, eu gosto bastante também. Ele
por enquanto, o que foi lançado no Brasil, ele só tem um tamanho. E aí, em paciente que nunca teve filho, por ele ser de um tamanho só, ele foi feito para quem já teve filho. Então, em quem nunca teve filho, pode ficar muito justo dentro do útero, porque o útero de quem nunca engravidou é menor, né? Aí, ele, colocado em paciente que nunca teve filho, eu costumo colocar também, mas ele dá um pouco mais de rejeição, porque ele fica muito apertado lá dentro. Então, o fabricante está para lançar um menor. Eles iam lançar agora em 2015, mas adiaram o lançamento por causa da crise no país e sabe que a indústria farmacêutica visa muito lucro, achavam que não ia vender, então protelaram esse lançamento para 2017. Existe muita dúvida sobre essa questão da pílula contínua, né, doutora? Como principalmente, acho que as meninas, né, como a senhora falou... Tabus, né? Exatamente, elas ficam um pouco restritas de saber que não vão menstruar. Como é que trata essa situação, né? Então, como é que acontece a menstruação? A gente menstrua porque o endométrio, que é essa camada interna do útero, descama, sangra e sai pela vagina. Quando a gente toma pílula, esse endométrio não descama. E ele descama porque ele engrossa quando a gente não toma pílula. Sim. E quando a gente toma, ele está sempre fino. Então, ele não chega a engrossar. Por causa disso, não tem o que sangrar. Então, uma dúvida que elas têm muito, doutora, será que não vai subir para a cabeça? Né? Para onde que vai esse sangue? Não, na verdade, o sangue nem é produzido. Sim. E a ação das pílulas atuais é muito... A tecnologia avançou muito, né? Sim. As pacientes às vezes tomam um tempo de pílula. Ai, doutora, quando eu quiser engravidar eu não vou conseguir. Muito pelo contrário. Já se sabe hoje que pílula anticoncepcional mexe com a química do útero e ele fica facilita engravidar quando tu para a pílula. Então se fez vários estudos e se viu que os 3 primeiros meses após a parada da pílula são mais férteis do que os outros. Então, acaba que esse tabu vai por terra, né? Não fica mais nervosa, a TPM não piora, muito pelo contrário, TPM melhora. Eu sou muito fã de pílula contínua. Podemos dizer que ela não vai prejudicar em nada no organismo, porque eu acho que isso talvez seja uma preocupação, né? Sim. A pílula anticoncepcional tem um efeito colateral bem raro e muito temido, que é a trombose. Mas isso não importa se ela é contínua ou se ela ou se tu fazes o intervalo. Qualquer uma das duas tem esse risco. É lógico que a gente evita em paciente fumante, que tem mais de 35 anos, obesa, diabética, hipertensa, que tem algum problema de coagulação ou que já teve trombose, justamente para evitar esse risco. Claro. Né? Mas ele sempre existirá, né? E raro, mas sempre existirá. Toda paciente tem que ser alertada disso. Não importa se menstrua ou não menstrua. Tudo bem. Só lembrando você, nosso telespectador, que pode participar com a gente através do telefone 3442-2012. Ligue e participe. Não quer falar ao vivo? Não tem problema não. Você pode deixar um recadinho com a nossa produção, que eles encaminham até nós aqui. Também pelo WhatsApp 8505-6342. Ligue, deixe mensagem, tire suas dúvidas. Retornando, doutora, tem como prevenir? Então, a prevenção, na verdade, evitar de ter a endometriose, não. Porque é tendência pessoal, imunológica, a tua imunidade que tem tendência a fazer esses focos, mas tem como diagnosticar cedo, né? E o principal alerta que se faz é para essas mães que têm as filhas que recém-menstruam e começam a baixar pronto-socorro para tomar remédio na veia. Passa a menstruação na escola, falta a escola por causa disso. Essa paciente tem que ser observada com cuidado, porque ela é candidata a ter endometriose. E essas mulheres que têm cólicas, às vezes, bem suportáveis, mas que vai piorando com o tempo. Então, assim, não tem como evitar. Eu vou começar a pílula cedo, porque isso evita a doença aparecer. Já se provou que não. Tomar pílula cedo não evita. O que acontece é que no Brasil, assim como em outros países, não é só no Brasil, se faz diagnóstico muito tarde. Sim. Né? Tem um estudo da USP, da Unifesp, na verdade, que fala que conseguiu provar. No Brasil, nós temos um atraso de 7 anos no diagnóstico. Nossa. Só que eu fiquei menos desesperada quando eu soube que nos Estados Unidos é 12. É muita coisa, né? Eles levam 12 anos para fazer diagnóstico, aqui a gente leva 7 anos. Eu acho, a minha análise
é porque o sistema público é muito precário no oferecer a videolaparoscopia à usuária. Sim. Então ela vai protelando, vai deixando para o ano que vem, vai fazer um plano de saúde, Claro. ou vai se planejar para poder fazer a vídeo, já que pelo sistema público é difícil conseguir, e acaba adiando esse diagnóstico. E um pouco tem a ver com os profissionais mesmo, que não pensam na doença. Né? Tem cólica, vai, toma pílula, toma analgésico, e é normal ter cólica. Isso é uma consciência meio que coletiva. Mulher nasceu para sofrer. Não é assim. Não é assim, concordo. Não é assim. Se ela tem cólica que a limita no seu trabalho, na escola, na vida social... Não é normal, né? Não é normal sentir dor. Muito bem, doutora. A gente vai continuar com esse bate-papo já já. Vamos para um breve intervalo e volta já já. Não saia daí. Estamos de volta, o nosso tema de hoje é endometriose e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp para o telefone 8505-6342. Então, pode deixar ali suas dúvidas, sua sugestão, o que você quer ver aqui no Primavera Saúde, enfim, fique à vontade. Doutora, a gente acabou saindo falando da importância, né, do diagnóstico precoce. Queria que a senhora ressaltasse exatamente essa questão, né, de poder ter esse diagnóstico precoce que hoje é tão difícil no país como a senhora acabou citando. Então, eu acho que primeiro é o profissional valorizar a queixa da paciente, né? Não, simplesmente, é cólica, adolescente, toma essa pílula, vai embora e tchau. Tem que valorizar a queixa dela. Valorizar a dor é uma coisa, tem que ter muita empatia, né? Tu tem muito que te colocar no lugar da paciente para poder entender o quanto aquela dor limita a vida dela. Deixar de achar que é manha, porque dor... É difícil que a adolescente queira ir embora da escola todo mês porque tá fazendo manha. E a mulher que não é adolescente, que falta ao trabalho, ou que, enfim, a vida sexual dela está limitada, essa dor na relação às vezes limita muito a vida sexual da mulher casada. Né? Então, aí a gente tem que valorizar isso. Doutora, posso só te interromper um momento? A gente tem uma ligação. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? É Glória. Glória, pode Sim. baixar um pouquinho o volume da sua TV, por favor? Mas tá baixo já. Tá, então pode fazer sua pergunta. Eu fiz uma pergunta para a doutora. Eu tenho uma filha que tem 16 anos, ela tem ovário policístico. Daí a médica receitou IAS para ela. Só que o IAS, muitas vezes, assim, quando para os 4 dias, demora a vir a menstruação. Daí, muitas vezes até eu paro, dou uma parada e deixo 6 dias para começar o anticoncepcional. Assim, mas ela é só por causa do ovário policístico, não tem nada a ver com relação, tá? E eu gostaria de saber também, assim, porque daí o IAS eu troquei pelo genérico da Legrand, se tem algum problema. E também o TSH dela deu aumentado, deu quase 9,5. Depois eu repeti o exame novamente e foi para 5,2. Mas mesmo assim é alto, uma moça de 16 anos, né? Então eu gostaria de saber da doutora se tem alguma coisa relacionada também ao ovário policístico, os remédios hormônios com o TSH. Existe uma relação de hipotireoidismo, que seria quando o TSH se eleva, com o ovário policístico, com atrasos menstruais e alterações na ovulação. E aí, por causa disso, ela fazer essa alteração laboratorial. Como foi repetido e deu normal, 5,5 é o valor máximo. Em alguns laboratórios, 6. Então, dá para considerar normal essa nova dosagem. Eu aconselho a repetir em 3 a 6 meses. E com relação a trocar pelo genérico, não tem problema nenhum. Só não faça mais intervalo de 6 dias. O intervalo é 4 dias. Se o intervalo for feito diferente do que está na bula, pode ocorrer alteração hormonal, pode o tratamento ser comprometido. Então, é 4 dias de intervalo mesmo. No 5º tem que voltar a tomar, mesmo que não tenha menstruado. O que vai acontecer com o tempo
é que, como eu falei, o endométrio vai ficando fino. Sim. E pode chegar no momento que ela não sangre mais, nem naqueles 4 dias de intervalo. É para ignorar isso, não esperar o sangramento vir para voltar a usar. São 4 dias sem tomar, no 5º volta a usar, não importa se sangrou ou não. Respondida a muito pergunta, obrigada. Glória? Muito obrigado, sim. Imagina, a gente que agradece a participação. E você que está em casa nos assistindo, tem alguma dúvida, pode ligar, tirar suas dúvidas. O telefone é 3442-2012. Faça então como a Glória e ligue pra gente. E ainda tem o WhatsApp 8505-6342. Eu acabei te interrompendo, a senhora estava falando sobre o diagnóstico precoce, né? Queria que a senhora continuasse, então. Tá. Então, a gente estava falando sobre o valorizar a queixa da paciente, né? Exatamente. Como isso é importante. Isso tem a ver com empatia, como a gente falou, sobre se colocar no lugar da paciente e da vida sexual da mulher casada, né? Como tem, às vezes, uma dor na relação que limita essas pacientes, além de no período menstrual, digamos, não prestar para nada, porque elas não conseguem trabalhar, não produz, ficam irritadas, porque dor muda o humor também da paciente, isso acaba refletindo na relação de casal dela. Vai ter relação, sente dor, começa a evitar a relação. E é um ciclo vicioso. Quanto mais adiar o diagnóstico, mais chance de isso se perpetuar. Então, tem que ser valorizado nessa paciente também, principalmente a que tem comprometimento da vida sexual do casal. Como conviver com essa doença? É bem como você falou, é conviver. Se a cirurgia foi bem feita e foi retirado todos os focos da doença, a tendência, isso são estudos científicos que mostram, Sim. né? É a dor melhorar em 70% a 80%. É lógico que é uma paciente que pode voltar a ter novos focos, porque é uma doença que não tem total cura. Mas hoje em dia se investe muito em tentar resolver isso numa primeira cirurgia. São pacientes que geralmente fazem mais que uma vídeo na vida, mas agora se tende a fazer isso com mais agressividade para poder resolver o problema dela de uma vez só. Conviver, se os focos não forem tirados totalmente, às vezes não dá para retirar. Está em local muito nobre, alça intestinal que não pode mexer, essa paciente vai ser levada com tratamento contínuo, ou pílula, ou DIU, ou injeção. A cirurgia ela é muito agressiva, doutora? Depende do grau da doença. Se for leve, não. É uma cirurgia de recuperação bem rápida. Se for moderada ou severa, ela pode ficar 15 a 30 dias debilitada, assim, pós-operada, né? A severa especificamente, que é a que mais compromete a alça intestinal e tal, é uma cirurgia grande, pode ser bem agressiva, mas às vezes é o que vai resolver a vida dela, então tem que investir. O que podemos dizer se existe uma diferença, na verdade, da cólica normal para a cólica da pessoa que tem endometriose? Boa pergunta. A cólica normal porque a intensidade é difícil de medir, né? A gente faz um teste com a paciente utilizando uma escala utilizada no meio científico que chama EVA, Escala Visual Analógica. Eu peço para a paciente dar uma nota para dor de 0 a 10, sendo 0 dor nenhuma, 10 a pior dor que um ser humano pode suportar. Sim. E 5 a dor do meio disso. E ela dá a nota que ela acha que deve ser dada. É uma forma meio subjetiva de medir a intensidade da dor. Sim. Fora isso, o quanto limita a vida dela. Porque às vezes a nota é 5, mas ela tem que ir embora do colégio. Então é um 5 para mais. Se sabe que quanto mais avançada é a doença, mais vai ser o grau de dor. E aí eu faço essas perguntas e vejo o que ela me responde. A cólica normal alivia com pílula e alivia com analgésicos comuns. Sim. Né? A cólica que não é normal, ela alivia por um tempo e volta a ficar intensa. Doutora, eu comecei a tomar pílula, aliviou a minha cólica, só que de um ano para cá a cólica voltou, tomando pílula. Essa paciente tem que ser investigada. A endometriose, ela pode acabar desenvolvendo um câncer ou alguma coisa nesse sentido? Não existe relação de endometriose com câncer. Só que é uma doença que compromete, em alguns casos, na severa, por exemplo, órgãos como intestino e bexiga e se comporta como uma doença maligna, né? Porque gruda tudo, limita, a paciente sente dor até para andar e aí a cirurgia é grande como uma cirurgia de câncer, mas não vai matar ela.
ela pode acabar provocando alguma alteração no ciclo menstrual? Pode. Tem pacientes que não sentem cólica, mas sentem menstruação alterada. Sangram no meio da cartela da pílula, começam a sangrar fora do período menstrual. Isso tudo é sintoma também. Menos comum, mas pode ser também sintoma. Bom, eu tenho um dado aqui que a doença ela acaba afetando cerca de 6 milhões de brasileiras. Segundo informações da Associação Brasileira de Endometriose, entre 10% a 15% das mulheres em idade reprodutiva de 13 a 45 anos podem desenvolvê-la e 30% têm chance de ficarem estéreis. Esse dado, ele é bem alarmante, né, doutora? É bem alarmante. Então, se você considerar que 15% da população tem e não sabe, né? Desses 6 milhões, a maioria não tem diagnóstico, é uma estimativa. Porque, como eu falei, o sistema público não oferece o exame que faz o diagnóstico definitivo. Oferece, mas dessa maneira que eu expliquei antes, né? De uma forma assim, meio, digamos, restrita. E acaba que o diagnóstico é feito muito tardiamente também. Esses 30% que ficam estéreis, ou é porque o diagnóstico foi muito tarde, Sim. ou porque ela não sentia dor. Tem alguns casos de pacientes que não sentem dor, só vão procurar quando tentaram engravidar e não conseguiram. Bom, a gente está chegando ao final do Primavera Saúde. Eu deixo esse espaço aberto, então, para você fazer suas considerações finais. Então, eu queria alertar todas as mulheres, né, e maridos também, que valorizem a dor dessa paciente, que deem importância para essa queixa. Sentir dor não é normal, faltar ao trabalho não é normal, limitação social não é normal, limitação sexual também não é normal. Tudo isso tem que ser investigado e deixar o alerta para que parem com a ideia de que sofrer é normal. Isso aí. Dá para ter uma vida com qualidade sem sofrer. Exatamente. Só se tratar, na verdade. Bom, você pode nos ajudar a montar o programa, então encaminhe sua sugestão do que você gostaria de ver aqui no Primavera Saúde. Como você pode fazer? Isso é muito simples. Pelo e-mail jornalismo@tvprimavera.com ou ainda também pelo Facebook, facebook.com/tvprimavera. Não consegue nos mandar um e-mail ou falar com a gente pelo Facebook, não tem problema não. Manda um WhatsApp pro telefone 8505-6342 que a gente vai estar atendendo então a sua sugestão, seu pedido, sua reclamação, enfim. Não importa, a gente quer a sua opinião. Bom, doutora, muito obrigada pela sua participação e vamos para o nosso momento de reflexão. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias, confiáveis em tudo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Nós vamos ficando por aqui, a gente volta quarta-feira que vem com mais um Primavera Saúde. Até lá!